A Rússia passou por uma das mudanças mais extremas e convulsivas do século XX. Isso aconteceu em 8 de março de 1917. Nas ruas de Petrogrado, milhares de mulheres marchavam exigindo pão. No dia seguinte, os operários entraram em greve. No outro, os soldados se recusaram a atirar nos rebeldes. Em menos de uma semana, o maior império da Terra se desintegrou sem que ninguém o defendesse de si mesmo. O czar Nicolau II abdicou em um vagão de trem, como quem devolve as chaves de uma casa que já não lhe pertence. Hoje, a Rússia é uma potência nuclear governada por um ex-agente da KGB, que reivindica o legado imperial que invadiu a Ucrânia em 2022 e que mantém com o Ocidente a tensão mais ambivalente desde a Guerra Fria. O país, que em 1917 abraçou a revolução para se libertar do czar, está há mais de 2 décadas sob um poder pessoal que muitos historiadores comparam, em seus métodos, ao regime que caiu naquela semana de março. Como a Rússia chegou àquele fevereiro de 1917, e como é possível que, mais de um século depois, o ciclo do poder absoluto pareça ter se fechado sobre si mesmo? Para entender isso, precisamos ir ao coração do império que ninguém soube salvar. O dia em que a Rússia derrubou os czares. Se vocês gostam desses relatos em que investigamos o passado das grandes potências, podem escrever passado nos comentários. Vamos começar. A Rússia não nasceu em 1613 com a dinastia Romanov, nem em 1721 quando Pedro, o Grande, a proclamou império. Suas raízes são mais antigas, mas sempre violentas. No século IX, os varegues, guerreiros escandinavos que navegavam pelos grandes rios em busca de rotas comerciais para Bizâncio, fundaram Kiev, o primeiro estado eslavo oriental, a Rus de Kiev. Desse caldeirão de povos eslavos, nórdicos e estepeiros, nasceu a identidade que séculos depois continuaria sendo chamada de russa. Vino después la catástrofe definitoria. Em 1240, os exércitos mongóis de Batucan devastaram Kiev e submeteram as terras russas por mais de 2 séculos. Esse período, o jugo tártaro, moldou algo profundo na estrutura política do território. A convicção de que apenas um poder central implacável poderia sobreviver em uma planície sem fronteiras naturais, cercada de inimigos por todos os lados. Quando Ivan, o Terrível, foi coroado, o primeiro czar de todas as Rússias em 1547, ele não estava inventando uma tradição, ele estava formalizando-a. O poder absoluto, a paranoia em relação ao estrangeiro e a expansão territorial como imperativo de sobrevivência não foram excessos do czarismo tardio, foram seus fundamentos de origem. A Rússia sempre governou pelo medo, porque sempre teve motivos para tê-lo. A Rússia, às vésperas de 1917, não era o vestígio medieval que a imaginação popular costuma representar. Era algo ainda mais perturbador. O primeiro Estado moderno que sistematizou a contra-revolução como filosofia de governo, muito antes de Mussolini criar legiões de camisas negras, ou de Hitler aperfeiçoar a arte do comício, os últimos czares já haviam escrito o manual. O ponto de partida foi um assassinato. Em março de 1883, uma bomba lançada por revolucionários matou o czar Alexandre II. O Tsar libertador que havia abolido a servidão em 1861 e promovido tímidas reformas. Seu filho e sucessor Alexandre III respondeu com uma contraofensiva que mudaria a história da Europa. Ele pôs fim à linhagem de czares sem barba iniciada por Pedro, o Grande, deixou crescer uma longa barba e fez questão de ser fotografado vestido como um campeão. Não era vaidade, era política. A mensagem era que a modernização ocidental era o problema, não a solução. Propaganda e uma falsa empatia com o povo. A fórmula invencível que até hoje é a espinha dorsal de quase todas as organizações, desde empresas até estados. O cérebro por trás desse programa era Konstantin Povedonostev, curador do Santíssimo Sínodo e tutor pessoal dos 2 últimos imperadores. O poeta Alexander Blok o descreveu como uma figura cujas asas de coruja se estendiam sobre toda a Rússia, obscurecendo o dia. Povedonostev definiu a soberania popular como a grande mentira da nossa época. Décadas antes de Joseph Goebbels,
Ele colocou a Revolução Francesa no lugar de nêmesis e se propôs a destruir todos os seus efeitos. Esse exemplo de rebeldia bem-sucedida contra o poder central precisava ser silenciado a todo custo. Para isso, ele usou a censura da imprensa, o fechamento de universidades, a expulsão de mulheres do ensino superior e o envio direto de estudantes politicamente ativos para o serviço militar. E, acima de tudo, a criação do que ele chamou de estado de exceção, um regime de regulamentações temporárias que permitia ao Estado perseguir qualquer suspeito em tribunais especiais sem necessidade de provar nada. Sob esse guarda-chuva jurídico, começou o que o regime chamou de russificação e que na prática foi terror nacionalista. Os finlandeses perderam a autonomia do seu exército e do seu correio. Nas universidades de Varsóvia e Vilna, as aulas foram encerradas, não se podia imprimir nada em ucraniano e a literatura polonesa devia ser estudada em russo. Os lituanos começaram a perder o direito de usar o alfabeto latino. E, sobretudo, sobre os judeus, 5 milhões de pessoas dentro das fronteiras do Império, caiu a máquina mais sistemática de perseguição que a Europa havia visto desde a Inquisição. Restrições ao voto, à propriedade, à educação e até aos nomes que podiam dar aos seus filhos. Ondas de violência nas ruas, organizadas ou toleradas pelas autoridades, que provocaram o maior êxodo em massa da história judaica moderna. Quase metade dessa população teve que se exilar para sobreviver. Foi nessa Rússia czarista que se forjou um dos documentos mais letais da história moderna: os Protocolos dos Sábios de Sião, o texto que estabeleceu as bases de todas as teorias da conspiração sobre dominação mundial. Publicado em 1903 e reimpresso clandestinamente pela polícia secreta czarista, a Okrana, o texto chegou a Berlim em 1919 e aos Estados Unidos em 1920. Adolf Hitler leu o documento. Henry Ford leu o documento. O promotor que participou de sua divulgação na Rússia acabaria anos depois colaborando com os nazistas. Esse texto é, de fato, uma das fraudes mais prejudiciais da história. O que o torna tão persistente é que não foi escrito como uma ficção, mas sim criado pela polícia secreta do Czar, especificamente para desviar o descontentamento social para um inimigo externo e fictício. Apesar de o jornal britânico The Times já ter demonstrado em 1921 que se tratava de um plágio de uma sátira política francesa de 1864, que nada tinha a ver com os judeus, o dano já estava feito. Sua estrutura de plano secreto acabou sendo um modelo tão eficaz que continua sendo o molde básico de quase todas as teorias da conspiração atuais. Em novembro de 1905, após uma revolução fracassada que havia abalado o regime, nasceu na Rússia a primeira organização fascista da Europa, a União do Povo Russo, conhecida como as Centúrias Negras. Eles usavam camisas amarelas, décadas antes das camisas negras de Mussolini ou das camisas pardas de Hitler. Organizavam brigadas de combate nas ruas, promoviam o terror contra judeus e liberais e recebiam armas da polícia, subsídios do Estado e condecorações pessoais do czar. Até Rasputin, o confessor da família imperial, mantinha como confidente o monge mais radical das Centúrias Negras. Quando a Revolução chegou e a classe dirigente se exilou, mais de 2 milhões de pessoas, no que ficou conhecido como a Internacional, levaram consigo essa bagagem ideológica para Berlim, Munique e Paris. Os historiadores podem traçar uma linha direta entre as Centúrias Negras russas e o nazismo alemão. O império que parecia um anacronismo era, na verdade, o laboratório onde foram criadas as ferramentas do século mais violento da história. Mas se o czarismo foi tão eficaz na repressão, por que não conseguiu salvar seu próprio trono quando chegou a hora? Em 1913, o ano do último grande esplendor imperial, a produção industrial da Rússia era 14 vezes menor que a dos Estados Unidos, 6 vezes menor que a da Alemanha e 2,5 vezes menor que a da França. O PIB per capita era inferior ao da Hungria ou da Espanha e representava apenas 1/4 do dos Estados Unidos. 85% da população vivia em áreas rurais. Um deputado do Comitê Legislativo apontou naquele ano que, em muitos povoados, a presença de percevejos e baratas nas casas era considerada sinal de riqueza. Pelo menos havia algo vivo na casa. O império era uma contradição ambulante. São Petersburgo,
Rebatizada de Petrogrado no início da guerra para soar menos alemã, era uma cidade europeia de óperas, balés e salões literários, onde a vanguarda artística russa dialogava com Paris e Berlim. A poucas horas dali, a servidão havia sido abolida apenas em 1861, e o campesinato vivia em condições que os visitantes ocidentais descreviam com horror. Não era um país atrasado, eram dois países sobrepostos, sem ponte entre eles. A industrialização que o regime promovia para competir com as potências ocidentais era financiada em quase metade por capital estrangeiro. Gerava cidades, mas não cidadãos, operários arrancados do campo, amontoados em barracões, sem direitos trabalhistas, sem sindicatos livres, sem outro canal político além da greve ilegal. Lenin os chamava de proletariado, o czar os chamava de agitadores e os enviava para a Sibéria. Nicolau II era o homem menos indicado para governar essa contradição. Educado para obedecer e transmitir, não para criar, era um pai carinhoso, um homem de gostos simples e uma total incapacidade de distinguir entre lealdade pessoal e competência política. Cercado por cortesãos que lhe diziam o que ele queria ouvir, governava o maior império do mundo com a mentalidade de um proprietário de terras que confia que as coisas sempre foram assim e sempre serão. O primeiro aviso sério chegou em 1905. A guerra contra o Japão, que a Rússia perdeu de forma humilhante, desencadeou uma revolução que o regime só sufocou com sangue e promessas. O Domingo Sangrento de janeiro de 1905, quando as tropas atiraram contra uma marcha pacífica de trabalhadores que carregavam ícones religiosos e uma petição ao czar, matou centenas de pessoas e feriu algo ainda mais difícil de quantificar: a ideia de que o czar era o pai do povo. O Manifesto de Outubro daquele ano criou um parlamento, a Duma, e prometeu liberdades civis. Povedonostev morreu convencido de que aquilo tinha sido uma traição, mas as reformas chegaram tarde demais. Foram tímidas e nunca mudaram o fundamental. Um czar que continuava governando por decreto, os mecanismos de uma burocracia corrupta e ineficiente, um exército cuja oficialidade tratava os soldados com castigos corporais, e uma economia que crescia de forma espetacular nas cidades, enquanto o campo continuava vivendo como no século anterior. A primeira revolução de 1905 foi o ensaio geral. Ninguém no palácio entendeu o sinal. Em 1914, o Império entrou na Primeira Guerra Mundial. O primeiro-ministro, Piotr Stolypin, o homem que havia enforcado 3.000 revolucionários para manter a ordem e que também promovia reformas agrárias que poderiam ter estabilizado o regime, já havia sido assassinado em 1911. Em sua ausência, Nicolau II assumiu o comando pessoal do exército em 1915, uma decisão de consequências catastróficas. Cada derrota militar se tornou, a partir desse momento, uma derrota pessoal do czar. Nessa época, o único conselheiro que a imperatriz Alexandra, alemã de nascimento, o que já era suficiente para torná-la suspeita em tempos de guerra, consultava com devoção. Era Grigori Rasputin, um monge siberiano com supostos poderes curativos milagrosos que havia conseguido aliviar os episódios hemofílicos do Tsarevich Alexei. Rasputin recomendava ministros, influenciava decisões militares e acumulava inimigos por toda a corte. Em dezembro de 1916, um grupo de nobres o envenenou, atirou nele e o jogou no rio Neva. Quando isso circulou nos salões de São Petersburgo, houve quem comemorasse. Era tarde demais. Uma nação não colapsa de um dia para o outro. Ela sangra lentamente até que alguém puxa o fio e tudo se desfaz de uma vez. O inverno de 1917 foi especialmente rigoroso. Em Petrogrado, o pão estava escasso e as filas nas padarias começavam antes do amanhecer. O exército estava há quase 3 anos na frente de batalha, com 1.700.000 mortos e quase 6 milhões de feridos enviados para morrer por oficiais que às vezes distribuíam munição do calibre errado para suas armas. Nas fábricas, os operários trabalhavam jornadas extenuantes para uma economia de guerra que os deixava sem alimento. No dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, segundo o calendário ocidental, e 23 de fevereiro, segundo o calendário juliano que a Rússia ainda usava, as operárias das fábricas têxteis de Petrogrado foram às ruas. Elas pediam pão. Elas não eram revolucionárias profissionais, eram mulheres exaustas. Os operários das grandes fábricas, incluindo a Putilov,
com seus 35 mil trabalhadores, aderiram à greve. No dia seguinte, a cidade estava paralisada. Nicolau II, que estava no quartel-general da frente, ordenou ao comandante da guarnição de Petrogrado que restaurasse a ordem. Os soldados receberam a ordem de atirar. Durante um dia, obedeceram. Depois, começaram a cruzar as linhas para se juntar aos manifestantes. Não era ideologia. É que esses soldados eram filhos dos mesmos operários e camponeses que marchavam. Em menos de uma semana, todos os regimentos da guarnição haviam se juntado à revolta. O Estado-Maior pressionou o czar a abdicar. Nicolau II cedeu o trono em 2 de março, em 15 de março, segundo o calendário gregoriano, em um vagão de trem, com uma frase que uma testemunha registrou e que resume tudo. Ele se desfez do império como um comandante de esquadrão entrega seu comando. Seu irmão, o grão-duque Miguel, recusou a coroa no dia seguinte. 300 anos dos Romanov terminaram sem uma única batalha em sua defesa. O que se seguiu foram algumas semanas de uma explosão de liberdade tão intensa como nunca antes vista, segundo os contemporâneos. O governo provisório aboliu a pena de morte, abriu as prisões, permitiu o retorno de todos os exilados, incluindo Lenin, que viajou da Suíça em um vagão lacrado com permissão alemã. Proclamou as liberdades de imprensa, reunião e consciência. O antissemitismo de Estado desapareceu oficialmente. Em Moscou, os trabalhadores obrigavam seus patrões a aprender o novo Código Trabalhista. Em Odessa, os estudantes ditavam aos seus professores o novo programa de história. No exército, os soldados convidavam o capelão para suas reuniões para que desse sentido às suas vidas. Era, nas palavras de Lenin, o país mais livre do mundo. Durou pouco. O governo provisório cometeu o erro de achar que seria tudo e decidiu manter a guerra. Os bolcheviques de Lenin, que prometiam paz, terra e pão, ganhavam posições semana após semana. Em outubro de 1917, a Guarda Vermelha tomou as pontes, as estações, o Banco Central e a Central Telefônica de Petrogrado, quase sem disparar um tiro. Os bondes continuaram circulando. Os teatros não cancelaram suas apresentações. Um dos eventos mais importantes do século XX aconteceu enquanto a cidade dormia. Aquela que começou pedindo pão acabou dando origem à União Soviética, a 70 anos de comunismo de partido único, ao Gulag, à Guerra Fria e à corrida armamentista nuclear que colocou o mundo à beira do apocalipse. Tudo isso estava em germe naquela semana de março em que ninguém defendeu o último czar. E é assim que nossa história volta ao começo. Em 25 de dezembro de 1991, a bandeira vermelha da URSS, com a foice e o martelo, foi arriada pela última vez sobre o Kremlin. A União Soviética, o experimento político mais ambicioso e mais sangrento do século XX, se dissolveu sem uma revolução, sem uma guerra, sem um tiro. Se dissolveu por exaustão. Vladimir Putin, um tenente-general da KGB lotado em Dresden quando o muro de Berlim caiu, disse ter chorado naquele dia. Ele chama isso de a maior catástrofe geopolítica do século XX. Em menos de uma década, Vladimir Putin passou de ser um funcionário de inteligência sem perfil público a dirigir o FSB, o sucessor da KGB, e depois a presidência, que ocupa com interrupções formais desde o ano 2000. O que ele construiu nesse tempo é algo que os cientistas políticos chamaram de autocracia eleitoral, estado policial brando ou simplesmente putinismo. Um sistema onde há eleições, mas não há competição real, onde há imprensa, mas não imprensa independente. Em resumo, onde há oposição, mas seus líderes acabam envenenados, presos ou exilados. Alexei Navalny, o opositor mais visível da última década, sobreviveu a um envenenamento com Novichok, o agente nervoso de origem militar soviética, em 2020. Ele voltou voluntariamente para a Rússia, foi preso no aeroporto e morreu em uma colônia penal no Ártico em fevereiro de 2024, aos 47 anos. O Kremlin negou qualquer responsabilidade. Ninguém no mundo acreditou nessa negação. Em fevereiro de 2022, Putin lançou a invasão em grande escala da Ucrânia, a maior guerra terrestre na Europa desde 1945. Ele justificou com uma mistura de argumentos que qualquer leitor de Povedonostev reconheceria. A necessidade de desnazificar um território que historicamente é russo, a ameaça da expansão da OTAN, a defesa
dos russófonos de Donbass. A guerra não terminou em 3 dias, como Moscou calculou. 2 anos depois, já custava mais de 100 mil mortos de cada lado, tinha destruído cidades inteiras e reconfigurado a ordem de segurança europeia de uma forma que os analistas compararam a 1914. A tensão entre a Rússia e o Ocidente atingiu níveis que não eram vistos desde a crise dos mísseis de Cuba. A OTAN expandiu suas fronteiras até a Finlândia e a Suécia, países que haviam mantido a neutralidade durante toda a Guerra Fria. As sanções ocidentais tentaram isolar a economia russa. China e Rússia aprofundaram sua aliança estratégica enquanto a Coreia do Norte começou a fornecer munições e mísseis. O mundo se reorganizou em blocos com uma velocidade que lembrava o período entre guerras. Dentro da Rússia, o regime intensificou a repressão. Falar de guerra em vez de operação militar especial tornou-se crime com penas de até 15 anos. Milhares de pessoas foram detidas por segurarem cartazes em branco. Centenas de milhares de homens em idade militar fugiram para o exterior para evitar a mobilização. A propaganda estatal saturou todos os canais disponíveis, com uma narrativa de cerco ocidental e missão civilizatória, que, em suas estruturas profundas, lembrava o pan-germanismo e o pensamento das centúrias negras. E, no entanto, os paralelos com 1917 que alguns observadores traçam têm limites importantes. A Rússia, em 2026, não é o país império de 1917. Ela tem armas nucleares, tem petrorrublos, tem uma classe média urbana mais integrada e tem um aparato de segurança infinitamente mais sofisticado do que a Rússia czarista. Não há um Lenin esperando em um trem suíço, não há levantes espontâneos nas fábricas, mas há algo que realmente se repete com uma exatidão inquietante. A distância entre o poder e a realidade e a fé do governante de que a força pode substituir a legitimidade. A história do Império Russo é, no fundo, a história de um poder que acreditou ter resolvido para sempre a equação entre autoridade e povo. Acreditaram nisso Alexandre III e Povedonostev? Acreditou nisso Nicolau Tizu. A semana de 8 de março de 1917 demonstrou que nenhum trono é eterno, quando o povo que o sustenta simplesmente decide soltá-lo. A pergunta que paira sobre Moscou no século XXI não é se esse momento pode voltar a acontecer. A história ensina que sempre pode voltar. A pergunta é quando e o que vem depois.